Com muita alegria, voltamos, irmãos e irmãs, a nos encontrar em torno desta sala de aula. É o desejo nosso de aprofundar alguns temas da vida cristã para o nosso público. Nós estamos com muita alegria de podermos contar com a série de pessoas que estão participando do curso da fé. O número cresceu desde a semana passada, e isso prova de que as pessoas estão, de fato, desejosas de aprofundar a sua vida através do conhecimento da doutrina da Igreja. Esse nosso curso de aprofundamento da fé quer levar exatamente os irmãos a um conhecimento maior das coisas da Igreja para que a sua participação na Igreja seja mais intensa, seja mais fiel, seja mais consciente. A paróquia Nossa Senhora da Esperança, do Stiep, tem, assim, a alegria imensa de dividir com todos vocês esses cursos que queremos colocar à disposição de todos. Nós insistimos ainda naquele convite que a gente fazia na semana passada: um pode chamar o outro, um pode levar o outro também a participar. Nós agora vamos começar apresentando os slides deste nosso curso. Nós começamos tudo com a parte litúrgica. Portanto, aqui temos o título do curso: A Missa e Suas Partes para celebrar e viver a Eucaristia. Esse é o nosso tema maior. Na semana passada, nós começamos dizendo que o curso, nessa parte da agora, segue exatamente esse livro nosso, A Missa e Suas Partes para celebrar e viver a Eucaristia. Esse livro pode ser encontrado na Secretaria da Esperança, ainda tem alguns volumes, ou na Livraria Paulinas, porque ele é uma edição das Paulinas. Na aula passada, nós começamos procurando descobrir qual é a raiz da missa, isso é, onde é que está a raiz da Eucaristia. Após termos dito que missa e Eucaristia são sinônimos. Então, onde se encontram as raízes da missa? E nós começamos a procurar essas raízes nos sacrifícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos alguns sacrifícios que são centrais. E dali que fomos buscar as raízes de nossa Eucaristia. Mas atenção, a missa não é um sacrifício igual àqueles do Antigo Testamento. É o sacrifício de Jesus. Mas como ela foi instituída por Jesus no âmbito dos sacrifícios, nós temos, assim, a alegria de apresentar desde o início, isso é, desde os sacrifícios do Antigo Testamento. E tínhamos começado a ver que 3 são os principais sacrifícios no Antigo Testamento. O sacrifício pascal, realizado uma vez no ano, na época da Páscoa, portanto, na lua cheia da primavera, os judeus celebram a Páscoa e realizam esse sacrifício. Vimos também que o sacrifício já surgiu antes ainda de Israel se constituir como povo, e ele foi assumido na fé de Israel na saída do Egito, na saída da escravidão do Egito. Esse, portanto, é o primeiro sacrifício. Atenção, porque em Israel não tinham só 3 tipos de sacrifício, tinham muitos outros. Nós escolhemos os mais importantes, os fundamentais para falar aqui, que é, primeiro, o sacrifício pascal, como vocês estão vendo. A característica dele é ser feito somente uma vez no ano, na ocasião da Páscoa, onde o judeu reunido se sentia verdadeiramente povo que naquele momento estava saindo do Egito. Muito tempo depois, até hoje, quando na Páscoa os judeus se reúnem para celebrar o sacrifício pascal, portanto,
para a ceia pascal, que é fruto desse sacrifício, eles dizem: nós estamos saindo hoje do Egito. Ele não está fazendo só uma comemoração do passado, mas ele está fazendo alguma coisa que toca o hoje de sua vida. O segundo sacrifício que nós estudamos foi o sacrifício de comunhão, também chamado de sacrifício de comunhão ou pacífico. Esse sacrifício tem por característica, toda vez que o judeu sentia desejo de comer carne, como ele não podia matar nenhum animal, porque não era permitido ao judeu matar nenhum animal, ele deveria pegar o animal, levar até o templo, o sacerdote sacrificava o animal e dividia o animal em 3 partes. Uma parte ficava para o sacerdote, as entranhas e a gordura eram queimadas como sacrifício a Deus, e a outra parte que sobrava, portanto, uma parte ficava para o sacerdote, outra parte ficava para Deus, e a terceira parte ficava para quem levou o animal para ser sacrificado. Assim ele poderia voltar para sua casa e comer finalmente do animal. O animal que ele levava voltava dizimado, porque o sacerdote ficava com uma parte dele. E dizem que com a parte melhor, dava a parte pior para quem trouxe o animal. Ele tinha que se contentar, coitado, com a parte pior do animal. Ora, toda vez que em Israel alguém desejasse comer carne, comer um bife, tinha que fazer esse processo. Entretanto, a gente viu que no final da era deuteronômica, no final desta época deuteronômica, o povo começou a ter dificuldade de levar o animal, porque acabaram todos os templos em Israel. Ficou só o templo de Jerusalém. Ora, não se podia sair do norte de longe, 200 quilômetros, 150 quilômetros a pé, para ir até o templo para se comer um simples bife. Então, houve uma certa revolução no mundo de Israel, que já é contemplada no livro do Deuteronômio, quando é possível matar o animal sem precisar do sacrifício do sacerdote. Portanto, assim foi concedido que todos aqueles que tinham animais pudessem matar os seus animais para comer quando tivesse vontade. Ora, não deveria fazer um sacrifício? No lugar do sacrifício, colocaram o quê? Nós vimos no finalzinho da aula passada. No lugar do sacrifício, eles colocaram, que já não faziam mais o sacrifício do animal que iam comer, no final da refeição, eles deveriam fazer um agradecimento, uma bênção a Deus. E essa bênção, nós vimos, se chama Birkat Hamazon. Depois, temos um outro sacrifício, que é o sacrifício do holocausto. É o sacrifício de totalidade, também conhecido como o sacrifício mais perfeito. Por quê? Porque o animal é todo ele oferecido ao Senhor. Não sobra nada do animal, tudo é queimado no fogo para o Senhor. Portanto, vejam, em Israel, 3 importantes sacrifícios. Feito toda a primavera, sacrifício de comunhão, ou pacífico, toda vez que se precisava de carne, sacrifício de holocausto, mais de uma vez ao dia ele é oferecido. Vimos também isso, sacrifício de holocaustos, terceiro sacrifício, é considerado perfeito porque 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e de noite, ele é oferecido, o animal é totalmente queimado sobre o altar, como um reconhecimento de Israel. Dizemos também aqui, vocês viram bem, estão só revendo,
Contudo, o sacrifício de comunhão teve que ser abandonado, em seguida a era deuteronomista. Com a unificação do templo, não se podia ir a Jerusalém sempre que se desejasse comer um simples pedaço de carne. Antes podia, porque eram muitos os templos em Israel. Quando se unificou, isso é, acabaram-se todos os templos e ficou só o templo de Jerusalém, então não se podia ir até Jerusalém para comer um simples hambúrguer. O judeu resolveu assim mudar a lei, dizendo que o pai de família já podia, nesse caso, sacrificar o animal. Só que ficava com a obrigação de agradecer a Deus no final da sua refeição. E esse agradecimento substituía o sacrifício. Por isso, o número 2, a oração após as refeições, substitui o sacrifício pacífico. Então, aquele sacrifício de comunhão ou pacífico, que era realizado toda vez que se quisesse ter carne, não pôde mais continuar porque não dava certo um só templo para atender Israel inteiro, então se colocou a oração. Isso tudo nós encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 12, de 20 a 25. Tem lá o texto onde se permite, por primeira vez, comer carne sem precisar levar para ser sacrificada pelo sacerdote no templo. Qual é o lugar da oração na vida judaica, na vida do judeu? É um lugar muito preciso. Por quê? Ele não só reza durante o dia, mas ele reza com muita intensidade depois das refeições. E o típico, a ceia judaica, tem necessariamente uma oração. Mas não é a ceia que tem necessidade de oração para ser religiosa. A oração é feita porque a ceia já é um fato religioso. Vocês vejam que esse elemento é bastante importante de ser retido. A ceia já é religiosa. No final, a gente agradece que Deus nos deu até aquela ceia religiosa. Na nossa mentalidade totalmente diferente, nós fazemos uma oração antes da refeição para tornar um determinado ato, para torná-la um ato religioso. Assim, nós oramos de início para fazer que a refeição se torne religiosa. Em Israel, não. Se ora depois de ter feito a refeição para agradecer a Deus por ter propiciado ao homem aquele bem, aquela coisa gostosa que ele acabou de comer. É uma atitude completamente diferente da nossa. O judeu é fiel à oração após as refeições. Ele é muito fiel e ele não deixa de realizar esta oração de nenhuma forma. Isso é, o judeu que seja, de fato, um judeu fiel, um judeu observante. O judeu fiel se perguntava: que quantidade de comida, que tem um pequeno erro, justifica fazer uma oração após a refeição? Porque o judeu, ele quer cumprir tudo. Então ele vai perguntar ao mestre da lei: que quantidade de comida justifica que eu faça a oração depois da refeição? E então foi determinado pelos mestres da lei: toda vez que se come algo maior do que uma azeitona, se deve fazer a oração. Aí o judeu, que não deixa para trás as coisas, perguntou: e qual deve ser o tamanho dessa azeitona? Porque existe azeitona grande e existe azeitona pequena. Então ele queria saber que tipo de azeitona, porque o mestre disse que toda vez que ele comer mais do que uma azeitona, ele tem que agradecer. Que tamanho tem? Aí o mestre responde
de tamanho médio. Uma azeitona muito pequena não precisa agradecer, mas de médio para frente precisa sempre agradecer. E essa é a oração chamada Birkat Hamazon, é a bênção após as refeições. A gente volta aqui para a nossa tela, exatamente para explicar um pouco aos irmãos que existe uma vontade muito grande no mundo de Israel de agradecer a Deus que deu aquela que na sua bondade ofereceu ao judeu a terra e os bens que a terra produz. Antes, ele é levado a não sacrificar o animal, mas depois, quando começa a sacrificar, por razões práticas, ele mesmo matava o animal em casa. Nesse caso, ele tem que rezar depois das refeições. É como se fosse uma troca. Agora que ele não precisa mais ir ao templo para matar o animal, ele mata o animal e na hora que ele termina a refeição, ele agradece. O nome dessa oração é Birkat Hamazon. Nós ouvimos bem aquela palavra. Podemos voltar agora para a nossa apresentação dos slides para nos tomarmos consciência de que, de fato, esta oração é importantíssima no mundo judaico. Portanto, aqui vocês estão. Estou compartilhando com vocês de novo dos slides. Ora, a oração Birkat Hamazon, um nome que parece tão difícil, mas é muito simples, é aquela bênção após a refeição. Bênção para o judeu é agradecimento. Quando ele faz uma bênção, ele está bem dizendo, falando bem de Deus. Por isso, fazer a bênção depois da refeição é bem dizer. Para a gente, não, a gente faz antes. Quase como se o alimento, para se tornar santo, a gente precisasse rezar. Ele não, ele faz no final a bênção de agradecimento a Deus que lhe deu aquela refeição. Aí conta-se muitas histórias. Temos a história de um rei. Dizia que um rei comia, mas no final não queria agradecer. E a mulher dele começou a ficar muito preocupada, porque dizia, como é possível que você come e não agradece? Mas o rei não queria saber de nada. Olha aí a figura dele, comia e no final ia embora sem agradecer. A mulher dele teve a ideia, eu vou fazer desse jeito. Vou chamar um profeta, colocar o profeta junto na mesa, junto do rei, e no final da refeição do rei, vou pedir ao profeta para rezar em nome do profeta, do rei, porque ninguém pode deixar de fazer a oração. E assim foi contratado. Foi o profeta para a casa do rei e ficou do lado. E o rei comeu. No final, quando terminou, o profeta não rezou. E a mulher disse, mas você está aqui contratado para rezar. Por que você não reza? O profeta respondeu, não rezo, porque lá no livro do Deuteronômio está escrito, e comeu, e se saciou, e bendisse o Senhor, seu Deus. Eu não comi, não me saciei. Quem comeu foi o rei. Eu só posso agradecer se eu comer. Aí a mulher caiu em si, trouxe bastante comida, o profeta comeu e no final agradeceu. Historinha de judeu para dizer a necessidade de rezar depois das refeições. Portanto, o judeu fiel, olha aí as barras, ele nunca deixa de rezar. Se conta também outra história que ia uma caravana, ia no meio da caravana, iam os judeus. Chegaram a um lugar, a uma taverna, era hora de meio-dia, todo mundo desceu para comer. E o judeu também desceu para fazer a sua refeição. E depois acabou de comer, ele subiu no seu
animal e continuou com a caravana. Quando chegou lá pelas 8, 9 da noite, já estavam chegando em outro lugar para descansar, ele se lembra que ele comeu, mas não agradeceu. E o que é que ele faz? Ele volta durante a noite, chegou mais de meia-noite no lugar onde ele tinha comido, bateu na porta da taverna, abriram, ele se sentou no mesmo lugar e aí ele rezou agradecendo a Deus pela comida, como um fiel judeu. Quando ele olhou do lado direito, ele viu um saco de ouro e de pérolas. É o agradecimento a Deus a todo judeu que é fiel na sua oração. E como o judeu adora ouro e pedras preciosas, ele voltou para casa morrendo de alegria por aquilo que ele conseguiu. A figura do judeu aí, esse daí já tinha encontrado o tesouro, estava só meditando o que fazer com tanto dinheiro. Número 4. Vejam, o estranho costume da oração antes das refeições. Nós falamos aqui que a oração do judeu é oração depois das refeições. Mas existia também em Israel orações que começaram a serem feitas antes das refeições. Ora, que tipo de oração é essa? Por isso que tem o estranho costume da oração antes das refeições. A benção ou oração antes das refeições vai entrar no mundo israelita pelo contato deles com os pagãos. Como os pagãos rezavam ao seu Deus antes das refeições, assim também o judeu começou a colocar, mas só nos dias solenes, só nos dias de festa, uma oração antes da refeição que se chamava Kiddush. Vejam aí, é esse slide. Kiddush. E uma oração de bênção, portanto, e uma oração depois das refeições, que é a Birkat Hamazon. Portanto, Kiddush é a oração que vem antes da refeição. E entrou em Israel o contato com os costumes pagãos. Só que esta oração só era feita nos dias festivos. No dia de festa se fazia uma oração antes da refeição, Kiddush, e uma oração depois das refeições, Birkat Hamazon. O número 5, a Birkat Hamazon. Já falamos dela, vamos aprofundar um pouco, porque ela é a base para a gente falar da nossa Eucaristia. Portanto, a oração depois das refeições. Kiddush já vimos, e a oração antes. Entrou em Israel porque pelo contato de Israel com os pagãos. Birkat Hamazon é a oração que vem depois. E entrou em Israel quando Israel deixou de sacrificar o animal no templo e cada pai de família já sacrificava o próprio animal para a refeição. Como troca, que agora ele não levava mais ao templo, ele ficou obrigado a fazer a Hamazon com toda a sua família. Bênção após a refeição, a típica judaica. Como vocês sabem, o judeu nunca escrevia uma oração. O judeu sempre rezava espontaneamente. É a mesma coisa que acontecia no início da igreja, da nossa igreja. No início do cristianismo não haviam livros litúrgicos. Só havia um livro litúrgico, que era a Bíblia. Assim, os primeiros cristãos celebravam a missa ou a Eucaristia de forma espontânea, do coração, aquilo que eles rezavam. Da mesma forma eram os judeus. Os judeus não faziam oração escrita, nem deixavam nenhuma oração escrita.
Por isso que se vocês querem hoje em dia saber como era Birkat Ramazon, não sabemos. Por quê? Porque o judeu não deixou nenhuma escrita. Entretanto, alguém fez uma tentativa de reconstrução. Atenção, porque não é uma oração, é uma tentativa de reconstrução da Birkat Ramazon nas suas três partes. Sabendo que tinham três partes, alguém tentou fazer uma reconstrução da Birkat Ramazon. Vamos lá. Primeira parte da Birkat Ramazon. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que alimentas o mundo inteiro com bondade, com graça e com misericórdia. Ele dá o alimento a cada criatura, porque eterna é a sua graça para conosco e a sua grande bondade. Jamais nos faltou, nem jamais nos faltará cada bem, por atenção ao seu grande nome, porque ele nutre e alimenta todos. Bendito és tu, Senhor, que alimenta todos. É a primeira parte da Birkat Ramazon, nessa reconstrução que nos é oferecida aqui. Vejam que, primeiramente, ele reza de modo geral. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que alimenta com graça, com misericórdia. É a introdução. Depois nós temos a segunda parte. Nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus, porque nos fizestes herdar uma terra desejável, boa e espaçosa, a aliança e a Torá, a vida e a paz. Por todas essas coisas, nós te agradecemos e bendizemos o teu grande e santo nome, em eterno e para sempre. Bendito és tu, Senhor, pela terra e pelo alimento. Veja a segunda parte da oração, está agradecendo pela terra. O judeu não agradece pelo alimento em si apenas, mas pela terra que produziu o alimento. E a terceira parte, tens misericórdia, Senhor nosso Deus, de Israel, teu povo, de Jerusalém, tua cidade, do reino da casa de Davi, teu Messias, e da casa grande e santa, sobre a qual foi invocado o teu nome. Apressa-te a restabelecer ao seu lugar, nos nossos dias, o reino da casa de Davi. Reconstrói cedo Jerusalém. Faz-nos retornar no meio dela e alegra-nos nela. Bendito és tu, Senhor, que na tua santa misericórdia reconstrói Jerusalém. Amém. A terceira parte da oração agradece por Jerusalém e pela casa de Davi. Aí nós temos uma maquete do Templo de Jerusalém, com as suas várias alas. Tinha um centro, depois era contornado por vários outros centros. E nós tínhamos o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o santo dos santos e o santo. E eram as partes mais sagradas do templo e ficava no centro. Nessas partes só entrava no santo dos santos o sacerdote uma vez por ano. Jesus rezou a sua oração, sobretudo a oração em agradecimento da ceia pascal. E daí ele abençoou no início o pão e no final ele agradeceu pelo vinho. No final, o que é que ele estava fazendo? Estava rezando a Birkat Ramazon. E no início, o que fazia Jesus? No início, ele rezava a Kiddush. Kiddush sobre o pão, Birkat Ramazon sobre o cálice. Nossa oração eucarística provém da oração após as refeições dos judeus. Portanto, é quase certo, existe ainda uma certa discussão entre os especialistas, mas, pelo que parece, a oração eucarística nossa provém da oração Birkat, das refeições dos judeus. Jesus, rezando esta oração,
abençoou o pão no início e o vinho do final. Por que ele não colocou os outros elementos, como o cordeiro na missa, nem as ervas amargas, nem o harocete? Porque Jesus quis assim, privilegiar esses dois elementos fundamentais, o pão e o vinho somente. A parte 4 a parte sexta do nosso curso, desculpem, é exatamente as partes da missa. Finalmente, nós chegamos aqui à questão da missa. E vocês vejam, a missa, para nós, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque na Eucaristia nós encontramos Jesus. Foi uma maneira que Jesus achou para, de fato, estar conosco. Por isso que a missa é tão importante. E é tão bom quando o cristão toma consciência disso. Ele vai para a missa não porque ele tem medo de morrer e ir para o inferno, não é isso. Ele vai para a missa porque ali ele está agradecendo ao Senhor por ter nos dado Jesus, que é o fundamento de nossa vida, de nossa existência. Por isso, nós precisamos muito estarmos atentos para que a missa seja, de fato, na nossa vida, a base de toda a nossa existência. Vejam, portanto, que, entrando agora no estudo da missa, nós queremos agradecer a Deus por nos dar esta oportunidade, a grande oportunidade de estarmos conhecendo desde dentro, desde sua origem, a missa, a Eucaristia. Voltamos a compartilhar os slides para seguirmos a aula. Portanto, a parte das que temos na missa, a missa, as partes da missa, a missa e suas partes. Veja, a missa tem quantas partes? É uma pergunta inicial que é feita sempre aos alunos. Quantas são as partes da missa? Aí a gente discute. 2 ou 4. A missa não tem nem 3, nem 6, ou tem 2 ou tem 4. Quais são as partes da missa? As 2 partes da missa, vejam, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Essas são as 2 partes centrais da missa. Agora, essa missa que tem liturgia da palavra e liturgia eucarística, no centro dela, ela é, observem, aberta pelos ritos iniciais, depois tem a liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Então a gente pode dizer o quê? Que a missa tem 2 partes, olhando o centro da missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística, e podemos dizer também, com precisão, que a missa tem 4 partes, porque nesse centro de liturgia da palavra e eucarística, nós temos uma parte que abre e uma parte que conclui. Portanto, qual é o núcleo da missa? Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Qual é o início da missa? Ritos iniciais. E o final? Ritos finais. Ritos iniciais da missa. Vejamos. Entre as partes do rito de início da missa, dos ritos iniciais, nós temos logo de início a acolhida do povo na porta da igreja e entrada no clima da celebração. Essa é o início, está aí o início da missa. A missa não começa só quando o padre está. A missa já começa quando os cristãos entram na igreja e são acolhidos. A equipe de acolhida tão importante que introduz as pessoas para a celebração. E aí vocês vejam, são trabalhos fundamentais para o bem da igreja. Acolher o povo na porta da igreja e introduzi-lo no clima da celebração. É coisa muito importante,
Na porta da igreja tem que ficar pessoas que gostam de fazer o trabalho, que amam receber. Se colocar uma pessoa nervosa na porta da igreja, ela pode, sei lá, um fiel entrar naquele dia com o pé esquerdo, pode começar uma guerra na porta da igreja. Por isso precisa de gente muito amável, que acolhe, que indica o lugar. Isso tudo já é um trabalho litúrgico importantíssimo. Portanto, acolher como Jesus acolhe. Olha Jesus abraçando. Essa deve ser a mística fundamental da equipe de acolhimento. Acolher como Jesus. Talvez não precise abraçar desse jeito, mas sem dúvida precisa mostrar. Trata-se de um momento importante, o acolhimento, por quê? É momento rico em simbolismo, pois mostra a fraternidade dos irmãos na celebração e na vida. Fraternidade é uma coisa que a gente não deve enganar. Tem gente que engana, tem um sorrisinho, mas por baixo, isso Jesus não ama, irmão. A nossa vida exterior deve ser igual àquilo que se passa no interior. Por isso é que a gente deve revelar as emoções de forma sempre boas, lutando para que dentro tenha paz. Uma pessoa que está com um caldeirão queimando dentro e sorri como se nada tivesse acontecendo, essa pessoa não está sendo sincera, não está sendo fiel. Sobretudo dando um abraço, um beijo no outro quando tem raiva do outro. Isso é o auge da hipocrisia. Portanto, é um momento rico de simbolismo, mostra a fraternidade dos irmãos, que deve acontecer sempre. Coisa horrível é viver numa igreja em que as pessoas sorriem para você, mas no fundo fala mal de você. Uf, que coisa horrível, que coisa triste. Depois, trata-se de um momento importante porque facilita a entrada de todos no clima celebrativo antes do começo da missa. Logo antes da missa, a gente precisa criar o clima da celebração. Isso é estarmos bem na celebração. E o clima, porque a gente tá saindo, veio de fora, entrou, se a gente não criar o clima, ficar conversando com os outros, ficar andando de um lado para o outro, ele não cria. Por isso que entrando na igreja, a principal função do que entra é ficar em silêncio e rezar profundamente. E não ficar procurando graça com um com o outro. A graça a gente deixa para depois da missa, depois da Birkat Hamazon, não nesse momento. Deve ser bem feita para evitar artificialismo. Quem deve ser bem feita é o acolhimento do povo, para evitar coisa artificial. Número 2, procissão e o canto de abertura. Nós temos aí dois elementos fundamentais no acolhimento da equipe de celebração. O povo já está todo sentado nos seus bancos e então vem a equipe de celebração. Aí, majestosa desse jeito, porque é uma fotografia, como vocês estão vendo, de uma missa na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro tem tudo isso, né? Porque só a quantidade de bispos que eu estou vendo aqui lá na figura não acaba mais. Aqui nossas missas são menos efusiantes, mas devem ser igualmente belas. Com o canto de abertura e a procissão, a Assembleia se forma. O que falava. Na procissão se evidencia o povo de Deus que marcha para o céu. Se evidencia a nossa caminhada para Deus. É como se o altar estivesse Deus ali presente e aquela caminhada que a gente faz é todo um avançar para encontrar Deus. Este canto já existia no século III, veja. É muito antigo o canto de entrada. A finalidade dele é juntar as pessoas para a celebração. Ele já deve introduzir todos no tema da celebração. E não deve ser muito longo, porque depois que o padre chega e já se encontra no altar, não precisa cantar infinitamente o canto.
Também não precisa o padre chegar e já parar de cantar, e aí já fica artificial. Número 3, o beijo do altar. Um elemento tão importante nas nossas missas. O beijo do altar. Por quê? Porque o altar é a figura de Cristo. O altar é Cristo que está ali para ser oferecido, para ser entregue. E quando o sacerdote chega com os ministros, isso é o diácono, o bispo, eles beijam o altar, beijando Cristo. Esse beijo, vejam nos slides, é uma reverência a Cristo simbolizado no altar. De início se beijava o altar, mas também o livro dos evangelhos, e os ministros entre si trocavam o ósculo da paz. Tal costume já havia em Roma em torno ao século VI, mais ou menos a época em que a liturgia de Roma se forma, começa a se formar no século V. Na Idade Média, com o beijo das relíquias dos mártires no altar, tinham muitas relíquias de mártire ali, venerava-se todos os que deram a vida por Cristo. Portanto, vocês estão vendo, não é uma coisa que foi colocada agora, o beijo do altar, mas tem quase 2000 anos de existência. Número 4. Depois que a procissão acontece e o padre beija o altar, nós temos a saudação de quem preside. A saudação consta de quê? Ele faz o nome do Pai, do Filho e diz aquelas palavras introdutórias e pode dar o tema do dia. É o momento, portanto, que a gente fica sabendo qual é o tema do dia. Aí o padre não deve falar muito, porque senão vira homilia, e não deve falar pouco, senão a gente não fica sabendo qual é o tema do dia. Vejam nos slides que se segue. A saudação do padre simboliza a salvação dada a todos por parte de Cristo. É Cristo quem nos salva. Tal saudação inclui o sinal inicial da cruz, pois tudo começa e tudo termina com a cruz de Cristo. As palavras de acolhida que o padre faz em nome da Trindade Santa. Ele diz aquelas palavras depois, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, etc., são palavras de acolhida em nome da Trindade. Simboliza a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que me aceita e me acolhe para a celebração da Eucaristia. A alegria do encontro em Cristo sempre se renova. E é isso que nós fazemos naquele momento. Depois nós temos o número 5. A comunidade se revela, se reconhece pecadora, ato penitencial. O ato penitencial não havia, como vamos ver, antes do Concílio Vaticano II. Havia um momento em que o padre pedia perdão aos pés do altar antes de subir, mas que era até chamado de confíteo, de ele que se confessava por pecador. Com toda a comunidade, ela aparece exatamente a partir do Concílio Vaticano II, e de uma forma tão oficial. A comunidade que se reconhece pecador. Naquele momento, a gente não pede perdão a Deus pelos pecados diretamente. Ué, não pede perdão e a gente faz o quê? A gente se reconhece pecador. A gente bate no peito e diz, eu pecador. E assim a gente se torna digno de participar da celebração santa, porque a gente se reconhece pecador. O lugar de pedir perdão, todo mundo sabe, é no sacramento da penitência, também conhecido como sacramento da confissão. A esse momento inicial da missa, a gente se reconhece frágil, pecador. E assim a gente se torna grande diante de Deus. Vocês se lembram daquela cena do Evangelho?
foi o fariseu rezar e o publicano. O fariseu chegou na frente do altar, bateu no peito, fez um banzé, só faltou tirar Deus de lá e se colocar lá, porque ele era todo santo. Enquanto que o pecador publicano, na porta da igreja, batia com a mão no peito e dizia: Senhor, não sou digno nem de te olhar, porque sei que sou pecador. Jesus diz: esse último foi justificado, mas aquele primeiro não. Ele quase expulsou Deus de dentro da igreja, com autossuficiência. Deus não ama autossuficiência. Deus ama um coração aberto e contrito. O ato penitencial, vejamos ainda, não é pedido direto de perdão, acabamos de dizer, mas reconhecimento de que se é pecador. É um ato de humildade diante de Deus. Torna a pessoa menos indigna para celebrar. Na forma atual, foi introduzido há pouco tempo na missa, a partir do Concílio Vaticano II. Pode ser substituído, olhem só, pela bênção e aspersão da água benta ou por outros ritos litúrgicos. Por exemplo, na missa que tem cinzas, na quarta-feira de cinzas, o ato penitencial fica supresso. Quando tem um elemento forte na missa, se suprime. Por exemplo, no domingo de Ramos, como já se faz a procissão de Ramos, o ato penitencial fica suspenso. Ou então, quando se faz a bênção da água, para distribuir a água no início da missa, fica suspenso o ato penitencial. Número 6. O Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade de nós. O que é o Kyrie eleison? Tem uma história longa. No mundo pagão, quando o imperador romano passava, o imperador romano era considerado Deus, era divino. Quando ele passava, o povo fazia uma reverência a ele, dizendo Kyrie eleison. Isso antes da existência da igreja. Antes de Jesus Cristo, o povo já pronunciava diante do imperador a frase Kyrie eleison. Quando surgiu a igreja, os cristãos acharam que era uma expressão interessante para ser apresentada diante do Senhor. O Senhor que é o Senhor, Kyrie, o nosso Senhor, pedindo ao Kyrie que tenha piedade de nós, eleison. E assim, os cristãos pegaram do mundo pagão e colocaram na igreja, reconhecendo agora que o único Kyrie é Jesus Cristo. E acrescentaram o Christie, Cristo. Então se diz Kyrie eleison, Christie eleison, Kyrie eleison. Mostrando assim que é o Cristo que deve ter piedade, é o Senhor que deve ter piedade. Na tradução em português, infelizmente, se matou a expressão, porque a expressão significa Senhor, piedade, e não Senhor, tem de piedade de nós. Morreu o pedido. Enquanto é um grito da comunidade diante do Senhor, dizendo Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Vocês podem ver ainda hoje nas várias liturgias, na tradução das várias liturgias. Tomemos a liturgia italiana. Na Itália é Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Isso é, Senhor, tem comiseração. Cristo, tem piedade. Aqui nós preferimos traduzir desse jeito, Senhor, tem de piedade de nós. Bem, não é muito correto, também foge um pouco só. Seria tão bonito se fosse só Senhor, piedade, Cristo, piedade. Mas se não é, vamos para frente. É uma expressão pagã de Roma introduzida na missa na antiguidade, já vimos. Era uma aclamação dirigida pelo povo ao imperador romano
pedindo a sua piedade, que o Deus imperador tivesse piedade do povo. Agora, coisa importante, entrou como resposta à oração dos fiéis. Quando o diácono na missa fazia a oração, no final, o povo gritava, ou então as crianças, como temos o exemplo na peregrinação de Egéria, gritava Kyrie eleison. Então era uma espécie de Senhor, escutai a nossa prece, que dizemos, né? Senhor, escutai a nossa prece, etc. Depois, não faz parte, depois aconteceu o quê? Que na oração romana, na liturgia romana, tiraram a oração dos fiéis durante séculos e deixaram o Kyrie eleison. Um papa viu a expressão Kyrie eleison ali, trouxe para o início da missa, onde está até hoje. Mas não faz parte do ato penitencial. Está só junto do ato penitencial. Vocês podem ficar assombrados dizendo, eu pensava que o Senhor tem piedade de nós, era ato penitencial. A resposta é, não é ato penitencial, apesar de estar junto ali do ato penitencial. Era a antiga resposta da oração dos fiéis, que foi trazida para o início, porque não se sabia o que fazer com ela lá depois da oração do credo. Não faz parte do ato penitencial, embora às vezes se junte a ele em algumas fórmulas, como o Senhor que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Nesse caso, juntou com o ato penitencial, mas não faz parte dele. Vamos para frente. Número 7. Os fiéis louvam o Senhor, o glória, o hino de louvor. É um canto muito importante, entrou na missa muitos séculos atrás, ainda na antiguidade. É hino antigo da igreja, mencionado por Papa Leão. Segundo o Papa Leão, o texto de Lucas, na noite do Natal, levou a cantar este canto. Ele faz parte dos psalmi idiotici, cantos de composição pessoal e não bíblico. Isso é, o Glória é um canto salmo idiota. Está xingando o salmo? Não estou xingando, não. A palavra idiota, que veio do latim, significa aquele que segue a cabeça dele. Um idiota é aquele que só faz o que ele quer. Ele não é Maria, vai com as outras. Por isso que não é nem tão ruim chamar os outros de idiota, né? Está dizendo que ele não é Maria, vai com as outras. Idiota é aquele que segue a cabeça dele e só faz o que a cabeça dele diz para fazer. Ele não segue ninguém. Psalmi idiotici significa um canto que segue pela cabeça dele, não recorre à Bíblia. Ele, depois daquela frase inicial da Bíblia, ele descamba, fazendo um louvor e um agradecimento a Cristo, a Deus, sem, no entanto, ter copiado aquilo da Bíblia. Nós os louvamos, nós os agradecemos, os bendizemos, damos graça, etc. Quer dizer, o seu autor é um autor que fez o hino pela cabeça própria dele, e não seguindo a Bíblia. Por isso chama de psalmi idiotici. Durante séculos, só o bispo entoava o Glória. Mais tarde, devagarinho, passou para os padres também. Quanto possível, deve ser cantado por todos nós. Estamos nos aproximando do fim e temos a última parte dos ritos iniciais. A Assembleia implora, oração coleta. Rezando a oração coleta. A oração tem estrutura antiquíssima. Nada tem a ver com coleta de dinheiro. A oração coleta não tem nada a ver com dinheiro. Nem é momento de falar as intenções da missa. Infelizmente, em algumas igrejas, o padre, coitado, um pouco por ignorância,
diz, oremos, e aí dão todas as intenções da missa ali. Não é o lugar. O lugar de intenção da missa é no início da missa. É coleta de quê essa oração? É coleta das intenções do coração do povo. As intenções do coração do povo. Nela o padre diz, oremos, e em seguida faz silêncio. Vocês já viram como o padre faz silêncio? Ele diz, oremos e fique em silêncio. Para quê? Para que todos rezem em silêncio. É o momento em que eu abro o meu coração para Deus e coloco a Ele as minhas necessidades e coloco para Ele o meu louvor, o meu agradecimento. É um momento de oração. Por isso seria tão bom que o padre tivesse um pouquinho de calma e dissesse oremos e não fosse logo para a oração. Porque é o povo que deve rezar. Então a gente deve dizer para o povo que aquele momento de silêncio é para ele rezar, não para ele esperar. Parece que o padre se cansou e ele tem que descansar um pouquinho. Não. É que é o momento de você colocar a sua oração, o seu pedido para Deus. Depois, o padre recolhe todos os pedidos, todas as intenções silenciosas de todos e apresenta a Deus naquela oração ali escrita. Naquela oração que foi escrita ali. Então, vocês vejam, cerimônia dos ritos iniciais da missa, que nós estamos vendo, consta de acolhida do povo na porta da igreja, procissão e canto de abertura, beijo do altar, saudação de quem preside, ato penitencial, Kyrie eleison, hino de louvor e oração coleta. São todas essas as orações, são todas essas as que nós apresentamos a Deus no momento em que estamos celebrando a missa, na primeira parte da missa. Nós estamos encerrando o nosso curso de hoje. Queremos agradecer a todos vocês, irmão e irmã, que se fizeram aqui presentes, escutando, e, enfim. E queremos pedir que vocês, se têm perguntas, podem deixar aí no YouTube, que na próxima aula nós podemos responder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Boa noite a todos, tenham uma noite tranquila e feliz, e até a próxima. Muito obrigado.